Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é: por que as mulheres modernas não aceitam a realidade? Gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, né? Fique à vontade na seção dos comentários e vamos ao assunto. Essa noção de realidade, né, daquela realidade tangível, né, aquilo que de fato você está vendo acontecer, e uma realidade simulada, virtual, matrixiana, né, os homens eles têm uma facilidade maior para fazer essa separação dos mundos, né? Por mais que as mulheres tenham uma inteligência emocional, da espera, da falta de remorso de sentimentos para com o sexo oposto muito mais evoluída do que os homens, essa questão de encarar o mundo de uma maneira mais linear, lógica e racional é inerente à natureza masculina, né? Tanto que, por mais que você teve até um aumento de mulheres no campo das exatas aí ao redor do mundo, né, os homens ainda predominam nesse campo, né? Então o homem ele é mais curioso no sentido de como as coisas funcionam do que a mulher, né? A mulher ela tem uma inteligência emocional mais rápida, mais apurada, um instinto, né? Aquele instinto de vó, de mãe, aquelas coisas que vocês todos vêem na natureza, né? Que é a chave feminina, isso é um negócio muito impressionante, por sinal, tá? Só que as mulheres modernas, né, como esse canal trabalha sempre na chave de estímulos e ambientes jogados nas redes sociais, sobretudo no Instagram, né, de como isso afeta a cabeça das mulheres, essa noção daquilo que é real e virtual não tem uma linha tênue que separa isso mais, né? Ficou tudo unido em um só para a mulher, né? A linha já era fraca, né, com o advento aí do Facebook, do Orkut, do smartphone, né, por conta da tecnologia, mas depois que veio o Instagram, essa linha foi rompida e ficou uma espécie de intersecção ali de mundo real e virtual, no qual as mulheres não conseguem separar. Os homens conseguem, né? Alguns homens não conseguem em quesito de ver esses supostos milionários de internet que fizeram fortuna do zero, né? Na verdade, até tem alguns milionários de internet que fizeram fortuna do zero, só que eles nunca vão falar exatamente como fizeram, tá? Eu não estou falando que eles fizeram de maneira ilegal, eu estou falando que o que eles fizeram só funcionou para eles. E muitos caras acabam se iludindo, ainda tanto que a maioria das vítimas de golpes de pirâmide, de cursos milagrosos de marketing digital são homens, né? Porque se você pegar uma taxa de conversão de quem comprou esses cursos, quantas pessoas que compraram o curso desses supostos milionários e tiveram uma vida igual o cara que vendeu o curso para eles? Você vai ver que não chega a 0,1%, né? Então, os homens, nesse quesito de se iludir com vida, com bens materiais, com dinheiro, eles acabam sendo igual às mulheres no campo mais emocional da coisa, que é o foco aqui do vídeo, né? Então, por quê? Porque, só para voltar um pouquinho, os homens eles têm essa noção de que, essa ideia de que tudo aquilo que é falado, alguns homens, né, no caso, nessa questão de dinheiro, eles acreditam muito nesses gurus aí, nesses picaretas de internet que aquilo que eles estão falando dá para aplicar na realidade, né? E, enfim, é o que eu sempre falo, né? A esmagadora maioria dos cursos que vocês vão comprar é para ensinar a ganhar dinheiro, para ter algum sucesso na vida, de pessoas que já têm, é como se você comprasse um livro do Messi ensinando você a jogar bola. Você não tem como copiar o cara, né? Enfim, até porque quem tem fórmula milagrosa aí de trading e etc, coisas aí mais exatas, não vai sair vendendo curso por uma questão de oferta e demanda, né? A liquidez do dinheiro não é para todo mundo no mundo, né? O capitalismo ele é limitado na prática, por mais na teoria não seja. Então as mulheres, né, dada a introdução aí do que é você confundir o real e o virtual, as mulheres elas vê um caso, por exemplo, vê lá o Alok casando nas Maldivas, né? O DJ Alok casando nas Maldivas, e elas tentam trazer o máximo aquela realidade para elas. Então, assim, tem algumas mulheres que não foram infectadas com isso, tá? Vou fazer um vídeo sobre mulheres que estão fora dessa, que entendem exatamente a palhaçada que virou o mundo, e elas não, por mais que elas ficam quietas, não falam isso para não ser atacado por feminista, porque feminista, quando quer atacar a mulher, é muito pior do que ataca com o homem, né? É igual o coletivo LGBT quando ataca algum gay, é muito pior do que ataca com homofóbicos, né? Então, é uma coisa assim absurda, tá?
Então, a mulher, ela vê lá o Alok casando, né? Vê o Alok casando e ela vai ver aquele casamento, ela vai tentar trazer aquilo para a realidade dela, né? Então, se ela já tem um namorado, inconscientemente, ela nos próximos semanas ou meses ali, ela vai exigir alguma viagem para uma praia com o namorado dela, né? E o problema do Instagram, né, diferente daqueles programas de fofoca que você tinha da Sônia Abrão, TV Fama e etc., que as pessoas viam a vida dos famosos, mas era algo pastelão, que não interferia na vida das pessoas normais, isso aí, né? O Instagram, ele criou vários subprodutos desses famosos, que são as chamadas de subcelebridades, digital influencer e por aí vai, né? Então a mulher ela começa a ver pessoas que ela conhece ali da infância, uma ex-colega de faculdade, né? Que acabou se tornando alguém ali com muitos seguidores, que acabou fisgando um marido rico, né? Sempre tem de 1 a 5% de mulheres solteiras que são premiadas com a loteria do marido rico, né? E esse 1 a 5% são capazes de fuder com os outros 95 a 99%, né? Por isso que as mulheres são tão amargas hoje, porque elas querem uma vida perfeita, elas moram num país pobre, os homens estão acordando cada vez mais, até os homens medianos estão acordando, os do topo então nem se fala, esses caras fogem de namoro desde sempre, e elas não têm o que, elas ficam desesperadas porque elas estão solteiras, né? E o que acontece daí, né? Encarar a realidade, que é o tópico do vídeo, voltar para o mundo real, para o mundo tangível, para aquela realidade aristotélica, né, de fato, é muito doloroso, né? Porque imagina só que você é uma mulher que está cheia, porém uma mulher bonita, que ganha ali de 3 a 7 mil reais por mês, tem um curso superior, talvez tenha uma pós, né? Seja com e-commerce, com uma clínica de estética, trabalha numa grande corporação, é carreirista, enfim, é professora, né? Tem ali um salário ali acima da média do Brasil, porque a média do Brasil é muito baixa, né? A média no Brasil é R$ 2.300 por mês. Imagina para essa mulher que tem uma renda média aí, mora numa grande cidade que é cheio de diversões, luxúria, né? Ela vai nesses. Mulher de classe média ama em ambiente de homens ricos, né? Nos Jockey Club de São Paulo da vida, baladas eletrônicas caras e festas em condomínio, em lancha e enfim, né? Diversas cidades aí com rio, né? Capitólio, Minas Gerais e por aí vai, né? E elas, Jurerê Internacional, e elas acabam vendo diversos homens ricos ali e elas falam, meu Deus, hoje eu vou acertar o tiro da minha vida, né? Só que na prática não acontece muito isso aí, né? Porque esses caras sabem como funciona o jogo muito bem, porque eles, como a maioria deles são herdeiros, eles já foram acostumados a ser bajulados, a ser desejados, né, por alvos de interesseiras. E muitos desses caras são filhos de mães boomers, né? Boomer, a geração boomer, que é que controla toda a economia mundial, nascidos em 1946, 64. As mulheres boomers, por mais que elas mimaram muito as filhas delas, né, que são muitas das mulheres geração X e alguma até geração Y, mulher moderna, as mães boomers elas são mais raizona, vamos dizer assim. Elas têm um radar muito bom ali para afastar possíveis vampiras dos filhos. Esses caras estão bem vacinadão já. É lógico que sempre vai ter um ou outro que vai acabar promovendo o alpinismo social, né? E levando uma guria da classe média para classe alta, né? Alguma guria que zoou a juventude inteira vai conseguir fisgar esses caras, de vez em quando acontece, mas é minoria. Só que voltar para a realidade, depois que você sai de um ambiente desse, no qual tem várias pessoas bonitas, destacadas, ricas e tudo mais, e você vê que a realidade, né, a mulher lidar com a realidade dela, quer trabalhar ali 8, 10 horas por dia, né, por mais que as mulheres são bem carreiristas ultimamente, vê ali que o brasileiro médio ganha 2, 3 mil reais por mês, né, que não vai ter viagem para Cancún, que não vai ter viagem para as Maldivas, que vocês não vai esquiar na neve em Aspen, no Colorado, e por aí vai, né? Um processo muito doloroso isso. Então a mulher ela prefere continuar vivendo o mundo virtual, né? Ela vai continuar postando foto de tomando gin com tônica, ela vai continuar postando foto de reflexões no domingo à noite quando tá depressivo, na sexta e no sábado vai postar foto com as amigas, e bumerangue, vinho e etc, etc. Tá? Simular que ela tem uma vida interessante, ao passo que a esmagadora maioria delas estão depressivas e ansiosas. Eu fiz um vídeo aí recentemente falando por que elas são depressivas e ansiosas, né? Inclusive até uma taróloga veio comentar no vídeo, ela falou, isso aí tudo que você falou é verdade. Uma mulher veio comentar que diversas clientes procuram ela justamente porque sonham com um marido rico, né? Então, o problema é que ele nunca chega, né? Ou chega para pouquíssimas, né? Então, 1 a 5% das mulheres sendo salvas só, né? É óbvio que não vai evitar o colapso, né? Porque 95% solteira desesperada, né? Das que já estão solteiras hoje, mais de 95% tendem a ficar solteiras porque elas não vão baixar o nível, porque elas
estão vivendo e viveram e ainda vão viver, as que ainda não bateram nos 30, emoções muito insanas, e não vai ter capitão salva-puta de nível médio o suficiente para elas, para poder salvar todas. Então, assim, você tem um colapso, né? Você vai ter um colapso e, enfim, eu conheço caras que vão dar risada disso, outros vê com maus olhos porque acham que vai sobrar para os homens, que vai ter mais reforma da Previdência, que vão inventar algum imposto para mulher solteira, mãe solteira, enfim, né, para divorciada. Enfim, mas a maioria dos homens, de maneira geral, eles estão bem tranquilão, né, porque o homem ele sofre muito quando ele toma um pé na bunda, né, aí o cara sofre mesmo. Mas quando ele fica solteiro muito tempo, ele meio que se acostuma a isso aí. E quanto mais podre o ambiente tá, quanto mais as mulheres estão misturando essa realidade virtual com a realidade de fato, né? Mais estão vivendo nessa ilusão, dessa bolha do Instagram. O Instagram é o grande açúcar humano, né? Através do açúcar por causa do vício da dopamina que causa a recompensa, dos estímulos, né? Quanto mais podre o ambiente está, mais difícil é o homem se apaixonar, né? Tanto que o Alita, quando ele escreveu os livros dele ali por volta de 2005, 2010, muitas mulheres ainda elas não eram intoxicadas com isso, não tinha essa putaria de ficar toda hora postando foto no Instagram, não existia smartphone, né? Era um mundo muito mais analógico, por mais que você já tinha o Orkut ali e tudo mais. Só que muitas mulheres ali, você tinha o benefício da dúvida ainda. E a dúvida é que faz o homem sofrer por paixão. Agora hoje não, hoje o cara já bate o olho ali no perfil, já vê que tem 1000 likes numa bunda, já conhece 12 caras que comeu a guria, é mais difícil do cara se apaixonar. E isso não é machismo, não é que os homens são inseguros e incapazes de namorar mulheres que voam, né? Essa é uma frase patética que as rodadas usam. Você é capaz, você é seguro o suficiente para namorar uma mulher que voa. Então, assim, o homem ele não está se afastando da mulher porque ele é inseguro, porque ele é machista. É um afastamento biológico natural, né? Porque quando o homem entende ali que a mulher já teve contato com vários outros homens, isso é um sinal da natureza para ele, que não é a mulher, não é a fêmea ideal, a parceira ideal para carregar o filho dele, né? E por mais que a esmagadora maioria das vezes vai buscar sexo por prazer, não por procriação, biologicamente a gente é programado para buscar muito mais pela procriação do que pelo prazer, né? São anos de evolução aí e 20, 30 anos de putaria, por mais que bagunce o ambiente, não muda ele por completo, entendeu? Porque são muitos anos aí de biologia. Mas as mulheres, com essa junção, né, esse uníssono entre mundo real e virtual, elas estão cada vez mais na esperança de que elas não vão precisar encarar a realidade, né? E quando que elas têm que encarar a realidade? Via de regra, quando passa dos 30. Né? Como eu já falei aqui, algumas com genética muito boa depois dos 35. Né? Os procedimentos estéticos dão uma atrasada até os 32, 33 para alguma, mas via de regra, eu conheço muitos operadores aí de termos na internet que soltam isso aí no submundo, em fóruns mais, entre aspas, deep web, que depois surgem nas redes aí, como gado, cringe, etc, etc. Um dos termos que surgiu aí, né, que eu estava até conversando com os amigos aí, a gente não conseguiu mapear exatamente quem foi, mas a gente sabe o coletivo que soltou isso, foi esse tal do trintou, né, essa cultura do trintou, né. Diversos caras aí que soltaram isso aí nas redes, desse negócio de trintou, trintar, né, não é algo banal, inocente e tudo mais. Os caras fizeram isso aí justamente mesmo para fazer um marco ali, né? Para virar algo cultural, essa cultura do trintou, né? Então, você pode ver que várias mulheres estão fazendo esse aniversário do trintou, elas estão usando algo que foi feito justamente ali para estigmatizar elas, para tornar algo emblemático ali no qual elas bateram o muro dos 30 ali, e elas estão usando isso aí e achando que tá tudo bem, né? As mulheres, elas têm uma falsa certeza de que está tudo bem, que tudo tem seu tempo, que está nos planos de Deus, que a hora que elas descobriram, a hora que caía a ficha, que o tal do trintou, na verdade, ele e vocês podem ver que é a maioria das mulheres solteiras que postam isso do trintou, né? A hora que caía a ficha delas, que bateu os 30 anos e que elas não têm nem namorado ainda, e estão falando de construir família e casar e achar que vai ter relacionamento de comercial de margarina, aí, meus amigos, vocês se preparem. Vocês se preparem que a choradeira, a volta ao Tinder, né? Que elas já estão voltando. Eu vou fazer um vídeo falando do porquê elas estão voltando pro Tinder, né? Se você é um cara ali que está nos 20, 15% do topo, que hoje você é praticamente invisível para as mulheres
mais bonitas, né? Porque no Brasil é só o 1 a 5% do topo, 1 a 3% na verdade do topo que tem acesso, porque o Brasil é muito desigual. Aqui você tá no 20%, não quer dizer muita coisa não, porque aqui a coisa é nivelada por baixo. Mas a hora que essas mulheres começam a bater os 30, 32, vocês vão começar. E já tá acontecendo comigo, tá? Diversas mulheres que nunca nem olharam na minha cara, fizeram, bateram o 30 agora, vem conversar comigo do nada, reage à story que eu posto no Instagram, né? Uma coisa ou outra que eu posto aí, vem comentar comigo e conversar comigo que nunca nem olhou na minha cara. Isso vai acontecer com muitos de vocês que estão ouvindo aqui, tá? Aquelas mulheres que nem seguiam vocês, elas vão começar a procurar vocês, tá? Principalmente se você tiver um perfil aí de estabilidade, funcionário público, né? Se você tiver um corpo legal, você não precisa nem ser milionário, nada não, tá? Só ser um pouco acima da média. Essas mulheres vão começar a procurar vocês de tudo que é jeito, tá? E aí cabe a vocês ver, aquelas que vocês vão querer fazer sexo casual, né? Outros que vocês vão evitar até conversar, porque sabe que pode, ainda mais com essas leis malucas que tem hoje, enfim, os homens, eu confio no tino dos homens para isso aí, dos homens que são red pilados para isso aí, porque eles estão sabendo jogar bem o jogo aí. Os homens estão cada vez mais tranquilão, né? Cada vez menos querendo namoro e cada vez mais rindo de toda a situação. Então, para finalizar, entrando no minuto final aí, né? As mulheres não vão aceitar essa realidade. Quando elas não vão aceitar tão cedo essa realidade, quando aceitar vai ser choradeira, sangria e desespero atrás de qualquer homem, tá? Elas vão mandar o goleiro para a área, né? Quando o time precisa marcar um gol aí, faltando pouco tempo, manda até o goleiro para a área no escanteio, né? E elas ainda vão continuar nessa ilusão do mundo virtual, tá? Né? Cenoura de burro que nunca vai chegar, tá? Então é isso aí, meus amigos, um abraço e até a próxima.